Bem-vindo mais uma vez ao programa Nossos Autores, falando de literatura, que é uma proposta do programa de estudos de pós-graduados em literatura e crítica literária, da PUC de São Paulo. Essa proposta, ela nasceu com o intuito de preencher um pouco alguns momentos dessa reclusão, desse isolamento social em que nós estamos vivendo. E, com isso, está contribuindo com algumas sugestões de leitura e de reflexão sobre a nossa literatura e os nossos grandes autores. O programa tem como objetivo também abrir espaço para os nossos alunos e ex-alunos que sejam escritores, que tenham já realizado alguma publicação na área da poesia, de contos, romances, ou mesmo da crítica literária. O caso hoje é de um ex-aluno, é um titulado, já mestre, Guilherme Sardas. Ele titulou-se em 2014 com um trabalho bastante interessante sobre Murilo Rubião. Então, ele é o nosso convidado de hoje, exatamente pelo fato de ter publicado no ano passado, em 2019, o resultado da sua pesquisa, que é o absurdo da existência nos contos de Murilo Rubião. Então, eu tenho o prazer de trazer aqui hoje o nosso Guilherme Sardas. Guilherme, é muito bom ter você conosco, é um prazer muito grande revê-lo e ter também você aqui falando do seu trabalho, que é um trabalho, diria assim, de nível de excelência e que merecidamente chegou a ser publicado. Então, vamos fazer com que ele seja mais conhecido e as pessoas, tendo acesso, conheçam e se aproximem um pouco mais desse grande nome da literatura brasileira, que é Murilo Rubião. Mas antes de entrarmos precisamente na questão do texto, eu quero fazer a apresentação de você. Guilherme é formado em jornalismo, tem a licenciatura também em letras, é mestre pela PUC de São Paulo, no programa de literatura e crítica literária, e hoje ele trabalha como professor universitário na área de comunicação social. A sua ênfase é na área da comunicação e estética, dando também aulas na área de língua portuguesa, e com uma atenção especial, eu diria, para as técnicas redacionais e os gêneros jornalísticos e ficcionais, né? Então, vamos diretamente para a questão da obra publicada pelo Guilherme. Bom, falando um pouquinho desse autor, acho que é interessante a gente retomar um pouquinho o Murilo Rubião, porque é um contista mineiro, né, que viveu, vamos dizer, ao longo do século XX, foi um pioneiro na literatura fantástica no Brasil. Ele foi o primeiro escritor a dedicar-se exclusivamente em seus contos para o fantástico. E, como fantástico, explorando o estranho, o insólito, o absurdo. O seu primeiro conto, o Ex-Mágico, da Taberna Minhota, ele foi publicado em 1947. E isso é bastante importante a gente fixar, porque esta data, né, o fato de ele ter publicado este conto neste período, nesta data, nos revela ele antecedendo um boom da literatura latino-americana. Se a gente lançar os olhos para outros grandes escritores, tipo Borges publicou ficções em 1944. E também Júlio Cortázar, A Casa Tomada, que é um conto bastante conhecido por nós, bastante estudado, ele é de 46. Então, a gente percebe aí que foram assim, contemporâneos nesse pioneirismo, né?
trabalhando a literatura fantástica. E esses autores, nós poderíamos dizer que eles abrem espaço dentro da literatura para se pensar, para se conhecer, para se refletir, para se produzir a crítica sobre o realismo mágico, o realismo fantástico, o real maravilhoso. Então, são conceitos, são derivações, né, que representam um novo gênero em meados do século XX. Daí a importância desse autor, e a gente vai ter a oportunidade de conhecer um pouquinho mais por meio dessa pesquisa que o Guilherme desenvolveu durante 2 anos e nos apresenta hoje, nos oferece hoje nesse livro belíssimo. Então, quero passar a palavra para o Guilherme e já lançar, vamos dizer, a primeira questão, né? Pensando nessa vertente, o eixo central do seu livro, ele está na existência, sobre a existência e o absurdo de Murilo Rubião. E ele tem como ponto de partida, né, o absurdo, a filosofia do absurdo do Alberto Camus. Então, o caminho que você percorreu, ele vai cruzando, eu diria assim, relações, o resgate mesmo de alguns filósofos, né? Você vai retomar o Camus, assim como o Sartre, o Kierkegaard, que são filósofos que, de alguma forma, tocam nessas questões, nos ajudam a entender melhor o que é o absurdo, o que é o fantástico, quais as diferenças, quais as nuances entre esses diferentes conceitos, e de maneira que esse conhecimento, vamos dizer assim, ele nos propicia a realização de uma leitura enriquecida, de uma leitura adensada desta qualidade literária que está inscrita na obra do Murilo Rubião. Então, Guilherme, eu começaria, né, perguntando, até fazendo assim, uma antessala, vamos dizer, da própria obra, das próprias questões teóricas, reflexivas, que é saber um pouquinho de você, o que surgiu primeiro no seu interesse, né, no seu projeto de pesquisa que derivou no livro. O que surgiu primeiro? O seu interesse em Murilo Rubião ou o universo do fantástico, né? Então, está aí lançada a primeira questão para a gente levar para frente esse bate-papo. Você está com a palavra, vamos lá. Em primeiro lugar, obrigado, professora, pela oportunidade muito especial de estar falando não só com você, mas aqui pelo canal da PUC, do programa de mestrado de Literatura e Crítica Literária da PUC, onde me formei, né? É um prazer, uma alegria, dá para imaginar, né? A alegria que é estar aqui. Então, sobre a pergunta, professora, eu acho que realmente o que mais me chamou a atenção foi o próprio texto do Rubião, o próprio conto, né? Eu convido a todos que não conhecem esse extraordinário autor, né? Consagrado pela crítica brasileira, pelos maiores críticos do país, né? Desde Antônio Cândido, Davi Arrigucci Júnior, Humberto Werneck, inúmeros críticos que já sabiam que estavam lendo um grande autor desde a década de 50, 60, até o finalzinho de 40, né? A partir do finalzinho de 40. Então, quando alguém como nós, no século 20, 21, pega um conto do Rubião para ler, é um conto curto e muito impactante, e bastante desconcertante, né? Um conto que traz uma atmosfera de estranhamento e causa, pela habilidade do autor, justamente um jogo estranho que é o seguinte: isso é ao mesmo tempo muito estranho, muito absurdo, mas muito familiar àquilo que eu vivo no meu cotidiano, aquilo que eu vivo no meu dia a dia. Então, é essa mágica, vamos dizer assim, do fantástico do Rubião, é trazer algo muito estranho, muito irreal, que ao mesmo tempo é muito real, o que explicaria também a categoria que ele mais se enquadra em geral, que seria o realismo fantástico, o realismo mágico. Ou seja, como que se pode ser realista
e ao mesmo tempo mágico, e ao mesmo tempo fantástico. É uma vertente estética, uma vertente, no caso da escrita poética, que faz essa mistura para, sobretudo, desvendar as camadas estruturais da realidade, que são invisíveis aos olhos, ao nosso dia a dia. Muito bem, muito bem. E depois, assim, você tem a formação no jornalismo, né, na área de comunicação social, e foi também se dedicar, a gente percebe por todo o trabalho e a qualidade das leituras que você vai realizando, a sua afinidade com a literatura. Mas esse trabalho envolveu necessariamente um diálogo com a filosofia, né? O trabalho todo, ele busca, ele constrói as suas bases nesse diálogo entre literatura e filosofia. Como é que foi? Isso representou para você um desafio, né? Principalmente considerando a sua formação, e a filosofia sempre é uma área extremamente atrativa, importante para a fundamentação da nossa reflexão, mas ela também é desafiadora. Como isso, o que isso significou? Que tipo de desafio isso significou para você? Professor, a gente seguiu junto esse trajeto, né? Como dialogar e como colocar ao lado a filosofia e a literatura, né? Sem causar equívocos na crítica, na análise dessa obra. Então, eu vejo o seguinte: a necessidade da filosofia, nesse caso, nasceu da falta de uma categoria clara, de uma classificação clara para enquadrar esse autor, né? Quem é Murilo Rubião? Em qual movimento ele se enquadra? Há quem diga que ele está ali no início, na verdade, ali na terceira fase do modernismo, uma fase muito experimental, que, na verdade, tem pouca cara, né, depois das duas primeiras fases, que são mais claras, né? Só que, ao mesmo tempo, há quem diga que ele está já numa literatura contemporânea, numa narrativa contemporânea que explora assuntos que vão pegar toda a segunda metade do século XX. Então, o momento em que você olha uma narrativa como a do Rubião e fala, ela é absurda, nasce a seguinte pergunta: o que é o absurdo? E ao investigar na literatura o que é o absurdo, o que vai se encontrar são análises ainda que não são consolidadas, porque não se trata de uma categoria literária ou sequer de um movimento. Portanto, a filosofia que existe, a filosofia do absurdo, né, e existe, vamos dizer, um arcabouço teórico que já havia desenvolvido a questão do absurdo, sobretudo em relação aos existencialistas, ela serve de um aporte importante que podia, numa hipótese inicial, iluminar esse absurdo muriliano, e acabou, por fim, acredito que dando certo, iluminando. E ressalto que não é uma ideia minha, né? É um desenvolvimento meu, né? Esse start, essa percepção de que o absurdo existencialista falava uma língua parecida com o que o Rubião às vezes colocava na sua literatura, foi apontado por vários críticos. Cito aqui o Jorge Schwartz, né, que escreveu a Poética do Ouroboro, e já destaca isso. Então, o nosso trabalho foi no sentido de simplesmente dar continuidade a uma linhagem teórica que já vinha apontando esse diálogo claro com o existencialismo, né? Então, você tocou numa questão bem singular, assim, bem instigante, eu diria, né? Que é a categoria do absurdo. Muitos críticos colocam que a categoria do absurdo por si, e você também retoma isso no seu trabalho, ela é pouco esclarecedora, né? A gente fica indagando mesmo o que é esse absurdo, na medida em que eu tenho, a grosso modo, vamos dizer assim, duas vertentes para se pensar a questão do fantástico. Uma delas, que seria esse fantástico mais tradicional, vamos dizer, que é o fantástico do século XIX, né? Para o qual também o Todorov propõe toda aquela teoria da hesitação entre o natural e o sobrenatural.
o Todorov é a maior referência nossa, a grande referência nossa para pensar esse fantástico do século XIX. Todavia, no século XX, nós já temos alguma coisa nova acontecendo aí em relação ao fantástico, que é o fantástico americano, que já tem também um traço, vamos dizer, étnico-cultural, e ele é muito importante porque é ele que vai acolher, vamos dizer assim, não só o Borges, mas o Carpentier, o próprio Garcia Marques, que são colocados, vamos dizer assim, pensados dentro desse fantástico do século XX, né? Que é chamado de fantástico americano. Mas, se nós observarmos a nossa crítica, ela não considera o Rubião em nenhuma dessas duas vertentes, né? O absurdo se colocaria numa, não sei se eu poderia dizer, uma terceira vertente, né? Como é que eu penso essa relação entre o absurdo proposto, inscrito na literatura do Murilo Rubião, na contística do Rubião, e essas outras categorias, vamos chamar assim, porque por mais difícil que seja a gente classificar, categorizar, encaixar essas questões, didaticamente, né, elas nos ajudam muito para pensar a questão. Porque quando você, retomando assim, alguns contos do Rubião, se você pegar, por exemplo, os contos de maneira geral, você vai encontrar situações extremamente insólitas, né? O engenheiro que fica exasperado porque ele precisa conter uma obra que não para de crescer, está virando um prédio gigantesco, né? O coelhinho que subitamente se transforma numa girafa, né? Ou num porco-espinho, ou num canguru, ou no final ele vai se transformar numa criança morta, né? Ou ainda o próprio mágico, né? O ex-mágico, a figura do mágico, ela é, eu diria, uma das mais instigantes, porque é um homem adulto que, de repente, se vê fazendo mágicas, né? E ele não sabe explicar aquilo, ele não pode conter aquilo, ele não pode parar de fazer aquilo. E fazer mágica se torna não só algo incontrolável, mas algo que vai se chocar com aquela atividade burocrática que ele tem no seu dia a dia. Então, esse contexto, esse desafio mesmo, esse enigma, que é como eu entendo isso, né? E a teoria, ela nos ajuda, de alguma forma, a avançar nessa reflexão, a criar uma lógica, porque existe uma lógica, não é uma loucura, não há aquilo que alguns vão apontar, ou diria assim, um leitor menos crítico vai dizer, isso não tem sentido, né? Não, ele tem um sentido, ele tem um significado, ele tem um modo de ser, né? Principalmente enquanto linguagem. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a questão do fantástico, esse fantástico mais tradicional, esse fantástico mais século XX, né? E esta produção, né, do Rubião, que, de repente, está em ambas, mas também não é exatamente isso, né? Fala um pouquinho sobre essas questões. Como a senhora colocou, o fantástico, a literatura fantástica tradicional, quando ela ganha uma certa força como literatura, sobretudo no século XIX, né? Então, o século XIX, ele vai trabalhar, como a senhora comentou, o Todorov fala, né, hesitação entre o natural e o sobrenatural. São aqueles contos que, inclusive, influenciam muito os filmes até hoje, filmes de terror e novelas, ou seja, que você não sabe exatamente se aquilo aconteceu ou não. Ou você não sabe se a explicação para o evento é natural, né, ou sobrenatural. Você tem alguns elementos que contribuem para uma explicação natural, não, realmente aconteceu porque aconteceu isso, etc. E outros elementos que pode ser o completo sobrenatural intervindo ali na narrativa. Então,
a narrativa no fantástico tradicional, ela ficaria suspensa, segundo Todorov, né, entre a explicação natural e sobrenatural, e te deixaria num dilema que se daria por uma experiência estética, uma experiência poética, né, e você ficaria ali questionando a vida, as coisas, o mundo e a história. No caso do realismo americano, ou realismo mágico americano, em geral, o que se traz é que as sociedades latino-americanas, elas teriam já, por um passado ali primitivo, indígena e uma série de aspectos, ou seja, essas sociedades primitivas tinham uma natureza mágica por si só, né? A gente pode pensar ali nas religiões primitivas, no xamanismo, ou seja, ver o mundo de modo mágico. Essa raiz latina, que ainda era muito forte nesses países latino-americanos no século XX, foi uma forma desses autores como Garcia Marques, etc., explorarem o fantástico, ou seja, eu vejo o mundo porque eu tenho uma raiz étnico-cultural que é mágica. Mas o Rubião não tem nada disso, nem o primeiro caso e nem o segundo caso. O Rubião, e eu acho que isso é muito interessante, ele faz uma literatura que é muito mais próxima, mas ao mesmo tempo muito diferente, eu já explico mais ou menos isso, do Kafka, né? Ou seja, seria um fantástico muito próximo do Kafka em alguns momentos. Que fantástico é esse que o Kafka fez e que é chamado de fantástico moderno, fantástico do século XX, né? Então a gente pode imaginar, lembrar rapidamente aqui do livro A Metamorfose, do Kafka, que basicamente o que ocorre de importante para entender o fantástico moderno? Um homem transformado em um inseto, que seria uma coisa absurda, uma coisa extraordinária, impossível pelas leis naturais, em poucas páginas a questão dele ter virado um inseto já não é a questão principal. A questão principal passa a ser a família, como que esse homem vai sustentar a família, porque ele era importante no sustento da família, como que se dão as relações familiares, ou seja, as preocupações daquele ambiente, daquela sociedade, já superaram muito rapidamente a questão dele estar um inseto ou não. O Rubião é parecido. Isso a teoria vai chamar de naturalização do sobrenatural. Para simplificar, para dizer de uma maneira bem simples, o evento sobrenatural acontece, só que nem o narrador e os personagens questionam muito o evento sobrenatural. A coisa pode acontecer numa fila de uma companhia, esperando alguma coisa no guichê, a coisa pode acontecer no meio da rua, a coisa pode acontecer num restaurante, e esse evento vai acontecer absolutamente de forma natural, mesmo sendo completamente absurdo e sobrenatural. Então, o Rubião se situa nessa linhagem que não é muito volumosa, ele é um dos pioneiros, no Brasil, sem dúvida, ele e o Kafka já vinha trabalhando. E ressalto aqui, inclusive todas as pesquisas anteriores, como a do professor Jorge Schwartz e outros, já foram atrás disso, ou seja, Rubião não leu Kafka, até escrever os primeiros contos, né? Rubião vai descobrir Kafka, se não me falha a memória, na década de 70, por influência do Mário de Andrade, quando o Mário começa a trazer a obra do Kafka e divulgar. Então, um autor que já trabalhava o fantástico moderno, a naturalização do sobrenatural, de repente vê que existe um gênio da literatura contemporânea que trabalhava e chocava o mundo com essa literatura. Então, isso dá mais ou menos o tom do patamar de inovação e eu diria, de genialidade, de peculiaridade da obra, de autenticidade da obra do Rubião. Sim. Eu vou aproveitar e vou pedir, então, Guilherme, que você leia alguns trechinhos de um texto, de alguns dos contos dele, para a gente... pode ter alguns que não conheçam, ou mesmo relembrar um pouquinho a escrita dele, a linguagem do Rubião. Você teria aí alguns excertos para nos trazer? Eu queria comentar, antes de ler, que quando a gente lê, é possível perceber como a linguagem é absolutamente simples.
né? Muito, muito simples. As palavras são muito simples, muito, muito claro o que ele diz. Só que essa clareza vem acompanhada de uma possibilidade de leitura muito múltipla. Então, isso faz parte do jogo dele. Então, a gente estava falando da naturalização do sobrenatural, coisas sobrenaturais que acontecem sem que ninguém hesite ou fique espantado. O conto Os Dragões começa assim. Os primeiros dragões que apareceram na cidade, muitos sofreram com o atraso dos nossos costumes. Receberam precários ensinamentos e a sua formação moral ficou irremediavelmente comprometida pelas absurdas discussões surgidas com a chegada deles ao lugar. Poucos souberam compreendê-los, e a ignorância geral fez com que, antes de iniciada a sua educação, a educação dos dragões, nos perdêssemos em contraditórias suposições sobre o país e raça a que poderiam pertencer. Então, veja, dragões apareceram numa cidade. E ninguém questiona, como assim dragões? Não, os dragões apareceram. Aliás, o que começa a ser questionado pelo próprio narrador, como a gente está vendo, é a capacidade do ser humano de compreender esse evento, né? Então, os primeiros dragões que apareceram na cidade, muitos sofreram com o atraso dos nossos costumes. E ele fala também em absurdas discussões surgidas com a chegada deles ao lugar. Ou seja, não só eles são naturais, como quem está se tornando não natural ou questionável na sua experiência é a humanidade. É um movimento muito parecido nesse sentido, com o Kafka da Metamorfose ali, né? É um deslocamento do que é estranho, do que deve ser questionado. Por isso que a literatura absurda, nesse caso, é uma forte denúncia, é uma forte crítica social sempre. Não tem como fugir disso. E... Pode concluir. Não, pegando o gancho que a senhora falou, muito dessa questão, o que é o absurdo, né? Como o absurdo não é uma categoria clara de gênero literário, não dá para afirmar isso, e não dá para simplesmente emprestar da filosofia e falar o absurdo é isso que está na filosofia, porque estão falando de literatura. Então, eu acho que daria para dizer o seguinte, que o absurdo, de uma forma bem genérica, quando trabalhada na literatura ou nas artes, principalmente no século XX, ela é uma forma de questionar os sentidos consolidados dos sistemas de crenças e valores do homem do século XX, né? É mais ou menos como falar, esse homem é tão racional, acredita tanto nesses sistemas, não só racionais, mas também religiosos, acredita tanto nesses sistemas de crenças, que se a gente for aprofundar e ver se isso faz sentido, não faz o menor sentido, né? E aí eu pego o exemplo do conto O Edifício, que a senhora contou. O edifício é a grande metáfora da ciência, né? Ou seja, eu acredito tanto nos meus cálculos, né, que eu acredito tanto que eu sou capaz de construir um edifício, só que depois eu não consigo pará-lo e nem sei mais para que ele serve. Então, o absurdo entra muito na denúncia, né, de que há um esvaziamento de sentido nos sistemas de crenças e valores do homem do século XX. Então, eu vou entrar agora, tem muita gente nos ouvindo, quero agradecer esse pessoal todo, tem uma plateia muito grande de alunos seus, viu, Guilherme? Cumprimentando você, é muito gostoso ter essa constatação aqui. Mas eu vou me ater ao Fabiano, que ele faz uma pergunta ligada ao que você acabou de falar, quando você relaciona o Kafka com o Rubião. E o Fabiano pergunta, essa é muito interessante, essa proximidade, mas dá para falar um pouquinho sobre o que distancia Kafka de Rubião? Obrigada, perfeito. Fabiano, obrigado, e essa pergunta é fundamental, né? A gente falar, Rubião é o nosso Kafka, não faz o menor sentido olhando de alguns aspectos, vamos dizer assim. Por quê? Vamos partir pela estética, vamos partir pela sensibilidade. A gente começa a ler Kafka, é denso, é pesado, e é extremamente
inteligente, complexo. A gente começa a ler Rubião, muitas vezes a gente ri, é leve, é brincalhão, e ao mesmo tempo fala da existência, fala dos problemas universais. Então isso é uma característica muito destoante entre os dois. A gente poderia até brincar, eu lembro da nossa banca de mestrado, lembro do professor Arnaldo Franco comentando isso, tem a anedota mineira misturada aí, ou seja, até a mineirice, até o jeito brasileiro de falar de questões filosóficas, a gente poderia até brincar com isso. O brasileiro, não querendo fazer nenhuma generalização, mas, então, dois fatores são fundamentais para diferenciar. O uso intenso da ironia e o uso intenso da comicidade. E, junto disso, a opção pela narrativa breve. Kafka escreveu contos, mas é conhecido principalmente pelos seus romances. São grandes tramas que ele cria. Rubião é um narrador breve, ele escreve tudo em 5, 6 páginas. Então, é tiro curto, muito lúdico, muito irônico, muito cômico, nem sempre, mas na maioria das vezes, e ao mesmo tempo trágico, né? A maioria dos contos é trágico, acaba com a morte ou acaba com algo muito angustiante, né? Então, falar que Kafka trabalharia por um código parecido seria um equívoco muito grande, né? Agora, o que há em comum entre os dois, então eu vou citar aqui quem gosta dessa comparação. Se você lê O Castelo, um grande romance do Kafka, né, e você lê A Fila, do Rubião, não tem como não pensar em coisas muito parecidas, principalmente no âmbito temático. Só relembrando aqui, o castelo, um sujeito é contratado pelo chefe do castelo para ser agrimensor, que era uma profissão comum na época, né? Para ser agrimensor. E ele vai passar o livro inteiro tentando falar com a pessoa que o contratou. Só que ele não vai conseguir acessar em nenhum momento o dono, o chefe ali que o contratou. Mas em nenhum momento ele vai achar estranho que ele não consegue acessar. 200 e poucas páginas se passam e ele continua, ele se estabelece no lugar, faz família e tem amizades e continua tentando como se nada absurdo estivesse acontecendo. E o caso do Rubião, a fila, imagine uma fila. Para que serve a fila? Para organizar e agilizar o atendimento de alguém. Imagine uma fila que só cresce. E o personagem todos os dias acorda e volta para essa fila, e volta para essa fila, e volta para essa fila, para ser atendido no que é preciso. E o final, aí tem que ler o conto, assim como o final do Castelo, que é uma chave muito interessante para compreender o que eles querem com a narrativa. E então, assim como o processo do Kafka, que sai um pouco da questão da burocracia e tal, apesar de ter muita burocracia, mas entra muito na questão do direito, ou seja, na irracionalidade dos processos, vamos dizer, da complexidade do pensamento jurídico no século XX, etc., e de toda a dominação política do Estado sobre o cidadão, e o Rubião, no caso do conto A Cidade. Então, eu ressalto esses dois exemplos. A Cidade, numa comparação com o processo, e o Castelo em comparação com a fila, e, por exemplo, a Metamorfose em comparação com os dragões, que eu acabei de ler aqui, e até com Teleco Coelhinho, né, que é bem conhecido. Vou aproveitar aí que nós estamos dando um espaço para o público que está nos ouvindo. O Murilo Casacchio, ele também faz uma pergunta na seguinte direção, que, além do Rubião, parece que nós temos outros contistas, aí ele cita o Guimarães Rosa, com os contos do Tutameia, mas ele gostaria de saber que outros autores brasileiros têm se dedicado, ou se enquadrariam, vamos dizer assim, nesse fantástico, moderno, absurdo, insólito, né? Que outros autores você consideraria? Essa é uma pergunta do Murilo Casacchio. Obrigado, Murilo, pela sua participação também. Olha, professor, eu acho que essa vertente do insólito, do absurdo, ele não é muito explorado no geral, tá? O fantástico, ele ainda está em outras categorias, por exemplo, no caso ele comentou o Guimarães Rosa, né? Guimarães já num claro ali aspecto de regionalismo, né?
muito ligado ao homem sertanejo, mas não só a isso, né? A gente lembra de alguns contos que a gente poderia pensar meio fabulares, né? Como Burrinho Pedrez e outros contos em que coisas sobrenaturais acontecem. Agora, a forma da narrativa, eu acho que não dá para comparar Guimarães Rosa com Murilo Rubião, porque o Rubião ele escreve para naturalizar o sobrenatural. Vou repetir. Ele escreve para colocar numa situação cotidiana e familiar aquilo que é sobrenatural, e você caminha por essas duas esferas dicotômicas com certa naturalidade, com certo fluxo. No caso, por exemplo, do conto do Guimarães, eu acho que ele é universal, né, naquilo que ele propõe, mas ele é mais fabular, ele é mais, não é fábula de um conto maravilhoso, já está em outro momento, claro, mas ele é mais fabular no sentido de trazer um questionamento existencial, filosófico, por uma narrativa em que um animal pode pensar, ou um animal pode ter algumas características animadas. Eu lembro aqui alguns autores, por exemplo, da literatura até que não é brasileira, mas o Mia Couto trabalha em alguns momentos com esse estranho, né? O Moacir Scliar também tem alguns exemplos, né? E lembro do José J. Veiga, que também tem uma literatura que beira, não beira, é também insólito, é também estranho, mas eu não diria que é nessa carga do Rubião, porque o J. Veiga tem uma característica que entra um pouco o folclore, entra um pouco a mentalidade ali rural, um pouco, e toda essa visão mágica que também predomina no ambiente rural. Então são coisas muito diferentes. Os contos do Rubião são muito urbanos, né? Certo. Eu vou fazer uma pergunta agora que é uma curiosidade minha, né? Como você abordaria a questão da metafísica na obra do Rubião? É um interesse dele? É uma preocupação? É alguma coisa que realmente perpassa a obra dele ou não? Ou ele vai por outros caminhos? Como é que você vê isso? Isso é muito interessante também, e eu lembro também de Kafka, né, nesse sentido, mas eu não vou fazer uma comparação tão profunda, porque aí isso compete a um pesquisador de Kafka, que não é meu caso. O que acontece é o seguinte, a metafísica, o transcendente, está em Rubião, está pelo negativo. Eu vou tentar explicar de uma maneira, na verdade, didática, porque ele próprio explica para a gente que tenta estudá-lo. Em uma entrevista que ele deu, acho que na década de 70, ele explica o seguinte: eu fui católico minha vida inteira, fui um católico fervoroso. No entanto, em dado momento, eu me tornei agnóstico, né? Ou seja, não consigo acreditar mais, enfim, não acredito na capacidade do homem de chegar a esse conhecimento do sagrado. Portanto, ele deixou de ser católico. No entanto, a minha formação de base era tão forte no meu sistema simbólico, na minha psique, né, dizendo ele, no meu sistema de valores e crenças, que ficou alguma coisa em mim. E esse ficar alguma coisa em mim, mesmo deixando de acreditar em Deus, e, enfim, e ter uma visão religiosa de mundo, seria a visão de eternidade. Então, o Rubião seria um autor, né, que, ao mesmo tempo que tem um forte conhecimento e tem um arcabouço simbólico muito grande ligado às narrativas bíblicas, religiosas, ao mesmo tempo, ele abandonou isso e, ao mesmo tempo, não acha que o homem morreu e acabou. Ele fica no mistério, ele fica no suspenso. Então, as personagens dele refletem, são projeções desse mundo dele, que é um mundo que não há Deus, a gente pode dizer, é um mundo sem Deus, e, ao mesmo tempo, é um mundo em que não há um niilismo, não há um materialismo puro e simples, morreu, acabou. Então, qual é o meio termo disso aí? É o mistério, é o fantástico. Coisas estranhas acontecem, né? E a explicação não se sabe, mas transcendental não é, porque ele não quer que seja assim. Então,
na verdade, não acredita que seja assim, né? Então, Rubião tem muitos contos que traz de forma metafórica a morte, essa metáfora, né, que até o Nietzsche trabalhou, a morte de Deus, como entidade cultural, vamos dizer assim. Então, vamos lembrar do conto Edifício, que o sujeito está criando um edifício e, de repente, o conselho diretor, que era que dizia o que ele tinha que fazer, todos morrem. Né? E o prédio fica sem um plano diretor, ninguém sabe mais para onde ele cresce, o que deve ser feito. Isso seria uma grande metáfora, é quase alegórico, né? Porque toma grande parte do texto, de uma vida que não tem plano diretor, de uma vida que não tem um sistema totalizante, que viria das religiões, etc., para dizer onde começa e onde acaba tudo isso, né? E isso é muito curioso. Então, se eu pensar nessas temáticas, você já foi passando por várias delas, a questão da solidão, da fragilidade das relações humanas, a impossibilidade de salvação espiritual, parece que isso se marca como temática também, e esse próprio sentimento de estranhamento existencial, isso revelaria o Rubião com alguém marcado por um olhar mais cético, mais melancólico diante do mundo? Transpassa isso? São índices desse olhar? O que você acha? Sem dúvida, professora, porque não dá para considerar o Rubião um autor super alegre, vamos dizer assim, né? Um autor que traz é brincalhão, tal, sim, mas vamos lembrar, o Teleco acaba uma criança morta, né? Então é um monte de brincadeira mágica e acaba uma criança morta, acaba tragicamente. O Ex-Mágico também acaba absolutamente melancólico. Os personagens dele, muitos deles, a maioria, tem esse sentimento de melancolia. Então eu acho que sim, o Rubião tem essa melancolia, traz isso, mas tem um aspecto muito interessante. Qual é a saída para essa melancolia? Qual é a saída para esse absurdo existencial que ele carrega dentro dele? E a obra projeta isso. É a arte, é a sua própria produção literária, é o fazer literário. Então a gente tem que pensar em alguém que, nas suas horas vagas, saía do escritório e ia brincar de fazer histórias curiosas e certamente se divertia com isso, né? O Rubião tinha uma frase muito bonita que ele falava o seguinte, porque muita gente via esse peso na obra dele também, esse lado mais pesado, e perguntava para sondar como ele via essa questão da melancolia, e ele falava assim: a literatura para mim sempre foi um jogo, que se eu perdesse, não teria o menor problema, mas eu tentava ganhar, né? Ou seja, é o jogo no sentido mais lúdico, assim, é até até o jogo lúdico, mas é uma prática no sentido mais lúdica possível, né? No sentido mais lúdico. Ele joga e o prazer está no jogar, no criar, no escrever e reescrever contos. E pegar essa angústia toda que ele não consegue superar ou transcender e criar histórias que brincam com esses sentidos todos e trazem alguma alegria ali para ele e para os seus leitores, né? Você acabou de fazer quase que uma resposta a uma pergunta que veio posterior da Andréa Ascensão, que realmente queria que você comentasse um pouquinho sobre esse pensamento crítico, reflexivo e suas contribuições, mas eu acho que você acabou de responder. Obrigada, Andréa, pela sua pergunta. Mas eu vou agora pegar uma outra questão, que também é uma questão, para mim, bem instigante, bem interessante para a gente pensar, e que é a questão das epígrafes, né, no livro. E são epígrafes bíblicas, né, e elas aparecem de uma maneira muito insistente, né, ao longo de toda a obra. Você podia comentar um pouquinho isso conosco? Claro, professora. Eu vou até pegar. Que tipo de interpretação você dá a essa escolha, né, do Rubião, e o fato de ser também reincidente, né, ao longo de todos os contos isso vai
aparecer frequentemente. Exatamente. Então, quando você vai ler Rubião, você vai se deparar com a primeira coisa, que é a epígrafe. Então, lembrando que o Rubião escreveu muito pouco e reescreveu demais. São 33 contos. É isso aí. Em torno de 50, né? Mas ele não chegou a publicar tudo, né? Exatamente. 33 contos publicados, 34 com o conto As Unhas, que é publicado por 2 pesquisadoras na década de 90, se não me engano. E contos de 5, 6 páginas. Então, não daria a obra completa dele, que, aliás, eu gostaria só de mostrar rapidamente aqui, ou nessa versão, que é um pouco mais antiga, né? Esse aqui é o Rubião Jovem, ou nessa versão, que é a edição de centenário da Companhia das Letras, né? Então, a obra dele completa não passa de 200 páginas, né, publicada. E aí você vai ler esses contos, todos começam com epígrafes ou do Velho ou do Novo Testamento. E a gente volta naquela questão que a gente estava falando. É um autor que tem uma reminiscência do religioso, do sagrado, forte no seu universo simbólico. Ele pensa ainda por essas parábolas, por essas histórias bíblicas. Só que ele não acredita mais no Deus cristão. Foi uma ocorrência da vida dele. Então, como narrativa e como a epígrafe surge, eu vou ler para ficar ainda mais claro. Então, imaginem um texto chamado A Cidade, em que uma pessoa chega numa cidade sem saber muito o que vai buscar lá, ele está procurando coisas boas, claro. E o trem nem deixa ele na cidade que ele queria, deixa ele numa cidade no meio do caminho, e ele não tem muito referência, vai subindo, até o momento que ele começa a fazer perguntas: que cidade é essa? O que são aquelas casas? E aí ele é preso, lembrar o Kafka, né? E ele é preso sem saber por quê. Ele é julgado com provas que ele não produziu, né? E ele, na verdade, é condenado por fazer perguntas demais. Esse conto é claramente uma crítica política, tem a ver com o governo varguista, isso é bibliográfico, é claro, e a epígrafe diz o seguinte, né? A epígrafe começa: o trabalho dos insensatos afligirá aqueles que não sabem ir à cidade. Então você começa o conto assim, com um trecho de Eclesiastes que fala: o trabalho dos insensatos afligirá aqueles que não sabem ir à cidade. Ou seja, pessoas insensatas vão perturbar pessoas que não sabem ir à cidade. Isso está na Bíblia. E aí vem uma história como a gente comentou aqui. Ou seja, uma pessoa que chega numa cidade com controle social e político, ou uma cidade totalitária, né, em que você é julgado por algo que não fez e não tem nem direito à defesa, só porque fez perguntas. E os insensatos vão te julgar e te condenar porque você não soube ir à cidade, né? Então, primeira coisa, a epígrafe é uma espécie de síntese. A gente poderia pensar na chave de ouro, né? A chave de ouro do poema está na epígrafe, quase sempre. Ela diz, não a moral da história, porque é muito mais difícil de chegar nela, mas aproxima. E 2, que é o mais importante. Se a epígrafe é religiosa, a moral religiosa no conto, nada. Ou seja, na hora que você vai ler o conto, não há nenhum índice, não há nenhum elemento no texto que indique que você deve fazer uma leitura religiosa, né? Nada, zero. Então, a crítica já vinha mostrando, e a gente precisa ressaltar isso, que há uma lacuna, um abismo entre epígrafe e narrativa. São epígrafes religiosas e narrativas absolutamente agnósticas, absolutamente materialistas, absolutamente no mundo material. O que revela, de novo, esse conflito do autor e personagens que vivem no coração desse mistério aí. Sim. Bem, como a gente já está se aproximando um pouquinho do final desse nosso encontro, é muito rápido, parece que temos muito tempo, mas o tempo passa muito rapidinho. Eu queria ouvir um pouco você sobre a questão da crítica, a crítica literária, né?
Você considera que a crítica literária ela abre espaço para o escritor Murilo Rubião? E eu faço essa pergunta também porque eu estou vendo aqui nos comentários, né? A última foi a Sara Soares, mas várias pessoas antes da Sara já colocaram essa questão, estou motivada para ler Rubião, vou aproveitar os meus dias, epidemia é ótimo, vou fazer do Rubião meu parceiro, né? Então, tem várias pessoas comentando nessa direção, né? E a Sara foi a última, nesse momento, que escreveu sobre isso. E aí eu te pergunto, a crítica tem aberto espaço, ela reconhece esse significado, essa força, essa importância do Rubião dentro do contexto da literatura brasileira? Você considera isso? Como é que você vê? Professora, eu acho o seguinte, se a gente pega as principais compilações de história da literatura brasileira e tal, Rubião é contemplado sempre, né? Seja no Maçom Moisés, no Alfredo Bose, ele está sempre lá, né? E nos críticos em geral, né? Agora, a peculiaridade da escrita dele sempre foi muito difícil para chegar ao grande público, né? Então, assim, isso é inegável. Eu vou usar até um termo do professor George Schwartz, o desengajamento dele, ele não é engajado em nenhum movimento literário, né? Ele é um ser absolutamente autêntico nesse sentido. Absolutamente não, né? Ninguém é absolutamente autêntico, mas a gente sempre está influenciado. Mas ele é muito autêntico. Então, como situar esse autor? Como apresentar esse autor, ainda mais num país como o nosso, por exemplo, que tem uma leitura pequena ainda no percentual da população, é uma população que infelizmente ainda lê pouco, e, portanto, literaturas um pouco mais, que exigiriam uma apresentação um pouco mais demorada, talvez fiquem menos atrativas, infelizmente. A Companhia das Letras publica Rubião já há um bom tempo, então ela trouxe isso. Rubião, na verdade, ele vai fazer sucesso realmente na literatura brasileira. Ele vendeu 100 mil exemplares em 1973 ou 74, não lembro exatamente. Realmente foi um livro que sairia hoje nas listas dos mais vendidos por algumas semanas, ali na época. Ele estourou na época. Mas foi rápido, né? Mas isso graças também a um editor conhecido, né, que é o Giro, né? O Giro, ele resgatou o Rubião e publicou o Rubião depois de 30 anos, né? Agora, eu acho que assim, se a Companhia das Letras publica há tanto tempo e vários outros estudos são publicados, porque a academia, a gente sabe, a universidade estuda muito o Rubião, né? Muitos alunos interessados em Rubião, tanto na pós como na graduação. Então, o que faltaria realmente é o que falta para a nossa literatura em geral, no sentido de chegar ao grande público, de estímulo à cultura, porque senão realmente não dá tempo, não dá fôlego de chegar num autor como ele. Eu não sei se você tem alguma informação sobre os leitores dele na América Latina, porque a gente falou logo no começo, né, da questão do boom na década de 70 na América Latina, e nós temos em vários países da América Latina grandes nomes, grandes escritores produzindo nessa fatia, vamos dizer assim, do gênero fantástico. Você tem informações em relação aos leitores, ou mesmo a crítica, pensando de uma maneira mais ampla de América Latina? Olha, professora, eu não me recordo de nada substancial. Posso estar errado, né? Posso não ter uma informação aí que poderia ser um nicho de pesquisa interessante, né? Ver como é que essa crítica ressoa aí em outros países que tiveram realismo mágico e fantástico. Mas eu sei que ele foi traduzido para vários países. Realmente, quando ele teve um boom no Brasil, ele foi traduzido para a Europa, países como a Áustria, na Espanha, ele chegou em vários países da Europa, né? Mas não teve também uma força enorme, a gente não pode considerar, né?
Essa pergunta pintou assim na minha cabeça exatamente pelo fato dele ter um traço na sua construção, na sua composição narrativa, que, apesar de ter pontos de contato com esses escritores da América Latina, por outro lado, também tem um ponto que é diferencial, né? Essa semântica do absurdo, ela tem uma face, um traço que se diferencia, né, desse conjunto de escritores latino-americanos. Mas eu vou pegar mais aqui, tem algumas perguntas, eu vou pegar uma delas, que a gente já está fechando, e ainda vai voltar para a questão da literatura fantástica e a literatura de fantasia. Acho que é uma pergunta interessante, porque, no fundo, a gente tem essa questão. Eu posso dizer que, ao longo do trabalho que a gente realiza, mesmo não só como professor, mas como orientador, houve um momento muito intenso de escolha pela literatura fantástica, né, de estudos a serem desenvolvidos, pesquisas que abordavam a literatura fantástica ou que tinham a literatura fantástica como objeto de estudo, né, como corpus. E houve um momento que isso se arrefeceu, eu diria, né? E eu acho que atribui-se a isso também o fato de uma certa consciência de que, em certa medida, toda a literatura é fantástica, porque ela trabalha num nível da supra-realidade, né? Então, essa ruptura com o real, seja no sentido do imaginário, seja na projeção, né, de um futuro, do próprio, eu diria também, no arriscar, né, com a imaginação, nós temos que, de alguma forma, toda a literatura é fantástica, mas o Edu Vassal, ele quer que você comente um pouquinho essa relação entre aquilo que se chama de literatura fantástica e a literatura de fantasia, que, de certa forma, é a própria literatura. Toda a literatura, ela, nesse sentido, ela é uma fantasia, ela é uma projeção do imaginário. Mas comente um pouquinho isso, que o Edu fez aí uma pergunta mais ou menos longa, explorando essa questão. Eu acho que é uma questão interessante, porque a literatura, chamada literatura de fantasia, vende muito hoje, entre os jovens também, né? E fica essa dúvida. O gênero de literatura fantástica, eu acredito que ele vá se caracterizar por uma predominância, né? Como a senhora falou, a literatura é ficcional, é fantástica por natureza, é fantasiosa por natureza. Mas quando o autor é fantástico, vamos dizer assim, é de literatura fantástica, ele tem uma predominância, né? Ele explora muito mais aquilo que há de irreal, de sobrenatural, para revelar, vamos dizer, as verdades do mundo, a realidade autoral, claro, a realidade para ele. Ou seja, há um jogo entre realidade ficcional com mais verossimilhança, né, e uma realidade ficcional com muito pouco verossimilhança, ou seja, coisas que poderiam acontecer no mundo e coisas que não poderiam acontecer. Então, a literatura fantástica é isso, é um pouco essa mistura. E quando isso se dá, podem nascer diferentes modalidades, como do fantástico do século XIX, o fantástico do real maravilhoso, ou de uma vertente do Rubião. A literatura de fantasia, você tem uma tendência a não ter essa mistura do verossímil com o inverossímil. A literatura de fantasia tende a cair em cenários que há uma predominância muito grande do inverossímil, ou seja, que cai para narrativa mitológica, narrativa que atualizam questões mitológicas, que atualizam questões que seriam maravilhosas, né? Ou seja, mundos onde qualquer coisa pode acontecer. Ou seja, você cria um universo paralelo onde leis são diferenciadas. Você pode voar, você pode fazer o que quiser. Então, eu acredito que a literatura de fantasia está mais enquadrada nesse campo, na criação de universos paralelos ao nosso. E a literatura fantástica,
as suas categorias diversas, elas se enquadram num campo em que há mistura entre do que é real e do que não seria real, do que há verossimilhança e do que não haveria verossimilhança. Então, eu acho que é por aí. Apesar que a categoria de literatura de fantasia seria muito amplo, né? Seria muito amplo. Mas a gente pode pensar em algo que trabalha muito mais narrativas de raiz mitológica e onde não há essa mistura, né? Muito bem, Guilherme, nós vamos ter que terminar, vamos estar fechando. Eu só queria registrar que, da mesma forma como nós tivemos vários comentários, né, dizendo, eu estou estimulado para ler, muito legal te ouvir, etc. Vou ler, já vou procurar. Tem também a Ana Keila Tavares, que diz que já leu todos os contos dele, o que seria um excelente interlocutor para a gente continuar pensando, né, sobre Murilo Rubião. Mas, Guilherme, para fechar, então, eu só gostaria de fazer uma pergunta a você, e aí fechando mesmo, que se você tivesse hoje, você realizou essa pesquisa, o resultado dela se transformou num livro, se você tivesse que refazer esse percurso da tua pesquisa, você mudaria alguma coisa? E eu te explico por que eu estou fazendo essa pergunta, né? Bom, é evidente que quando a gente acaba uma pesquisa, a gente sempre tem mais indagações, tem uma motivação ainda maior para dar continuidade. Mas, porque eu sei, você está fazendo, você é um doutorando hoje, né? Mas não deu continuidade nesse estudo do Rubião. Então, eu fico me perguntando, será que ele se sentiu satisfeito, né? As respostas já foram todas encontradas, ou você ainda refaria alguma coisa nesse percurso? E estou te fazendo essa pergunta também, no intuito assim, de deixar uma faíscazinha, porque eu acho que você se mostrou, né, um grande leitor do Rubião, com uma perspicácia, com extremamente arguto na sua leitura, né? E produziu, como resultado, uma leitura de Rubião que eu digo que é primorosa, ela é uma referência, eu diria, para todos aqueles que quiserem estudar, conhecer melhor e estudar o Rubião, né? Daí essa minha pergunta, e com ela nós vamos fechar, então, o nosso bate-papo. O que você refaria, então? Nossa, acho que muita coisa, professora. Eu acho que o trabalho da pesquisa, né, quem entra no mestrado ou no doutorado, acho que tem muito isso, de você estar criando um percurso que, por ser uma pesquisa de teor científico e tal, parece que você está construindo tijolo a tijolo tudo no lugar, e não é verdade, né? Você está completamente perdido e eufórico, encontrando algumas respostas, outras não, e chega uma hora que você tem que defender, republicar, e o resultado sai com aquilo que você conseguiu, enfim, construir, né? E tira aquilo que não está muito concluso. E aí depois você vai ler 2 anos depois, você vai ver que tem uma série de coisas que você não faria, né? Eu acho que isso é natural, faz parte da obra, a marca da falha também é obra, né? Até porque para a crítica continuar existindo. Eu não sei, viu? Essa resposta é difícil. Talvez eu fosse... Eu acho o seguinte, eu vou comentar porque eu acho que isso pode ajudar alguém que está num momento de pesquisa. Quando a gente busca um referencial teórico da filosofia ou de qualquer outra área que não seja literatura para literatura, eu acho que a gente deve preservar o poético, deve preservar uma certa leveza que é própria da literatura na sua pesquisa, na escrita do seu texto, né? Você não deve ser muito cartesiano em alguns momentos, um texto mais ensaístico, que deixa a poesia se revelar. Eu acho que eu exploraria um pouco mais. Sei que em alguns momentos consegui, em outros você fica tentando enquadrar muito as coisas, e isso, em alguns momentos, eu falei, putz, ali eu esqueci de limpar, né? Então, eu acho que é interessante. Eu acho que a filosofia, a história, essas áreas que nem são a nossa de formação, da maioria,
elas têm que vir com uma espécie de um verniz, assim, uma espécie de um... só para assentar algumas ideias, mas é a poesia que leva a pesquisa. Então, eu exploraria um pouco mais. Está lançado o desafio, porque tem gente cobrando que diz que assim, já vai comprar o seu livro, que não conhecia, já vai comprar, mas que quer saber de outras indicações, de artigos e de coisas que aconteceram depois do livro. Então, o pessoal já está te cobrando aí. Está aí a motivação para a gente não só divulgar, mas para também darmos continuidade a esses estudos, que realmente seria... Eu tive o privilégio de compartilhar essa pesquisa com você e tinha uma grande expectativa que ela pudesse ainda ter continuidade em algum momento, mas está aí, lançado, né, o desafio, a expectativa das pessoas, e quero também agradecer a Ângela Gasparetti, que está dizendo sobre a iniciativa do programa, e está trazendo vocês a também outros comentários nessa direção, de que conhecer o pessoal do programa, da pós-graduação, é alguma coisa extremamente enriquecedor para os pesquisadores, para aqueles que amam a literatura, como diz um outro ouvinte aqui. Então, agradeço a presença de todos, a parceria nesse final de tarde de sexta-feira, e convoco todos na próxima sexta para estarmos juntos novamente, e agradeço mais uma vez você, Guilherme, fazendo votos que você continue nessa trilha de pesquisador que você mostrou tão apto, né? E tão voraz e com tanta qualidade. O seu livro realmente é uma expressão da sua excelência como pesquisador. E ótimo que você esteja exercendo hoje também a função de professor, porque significa que você está socializando, né? Repartindo com os outros esse conhecimento. Parabéns, Guilherme, mais uma vez, obrigada por estar aqui conosco, e obrigada a todos que estão nos ouvindo, e conto com a presença de vocês também na próxima sexta-feira. Você quer falar alguma coisa? Queria agradecer mais uma vez pela oportunidade, é um privilégio, é uma alegria muito grande. Eu acho que, assim, se eu parecia um pouco sério em alguns momentos, é nervosismo mesmo, é para fazer alguma coisa que acrescente na vida das pessoas, né? E seja claro, né? Então, eu queria agradecer muito, é uma alegria muito grande. Eu queria dizer que o programa de literatura e crítica literária, por meio da professora Vera, que foi minha orientadora, exímia orientadora desde a especialização, e de outros professores que formam ali um time raro, né? E que todo mundo que sai desse programa realmente sai com uma alegria e com uma elevação de nível, né, na leitura, na escrita, muito grande, né? Então, mudou, transformou meu caminho, e meu interesse por literatura sempre vai existir, né? Às vezes mais focado em escrita, não literária, tal, mas eu tenho certeza que se eu puder voltar e eu tiver outras oportunidades, vai ser com a maior alegria do mundo, porque eu tenho muito carinho e afeto pela literatura e esse programa que me propiciou isso. Obrigado, boa noite a todos. Então, e bom final de semana. Tchau, tchau, gente. Valeu. Tchau, tchau.